Olá, meus caros alunos e amigos da Tux4U. Nós vamos falar agora sobre systemd, né? Systemd ele é necessário ter esse conhecimento para o exame 101 da certificação LPI e também para quem utiliza distribuições, praticamente todas as distribuições mais populares, como Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Arch, Linux, já utiliza o sistema systemd. O systemd ele é um substituto ao systemv, né, o estilo BSD, e o nome vem de inglês, que é System Daemons, onde daemons, né, é o nome que se dá aos processos que se executam em plano de fundo. O uso básico do systemd. O comando central que a gente precisa estudar é o comando systemctl. Esse comando ele permite eu gerenciar sistema e serviços. A gente pode iniciar vendo a página de manual dele, com o comando main espaço 1, systemctl. Então posso ver aqui a página de manual desse comando. Para sair eu aperto o Q de kit. Analisando o sistema. A gente chama serviços, pontos de montagens ou dispositivos como units. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó, units. Então, para a gente ver todos os serviços e tudo que está acontecendo no meu sistema, eu posso usar o comando systemctl. Ele me mostra todas as units que estão em execução. Vou descer aqui até o final e deixa eu finalizar aqui. Ele me mostrou que eu tenho carregado no meu sistema 160 units, né? Que são pontos de montagem, serviços, socket, tá tudo aí. Então eu consigo visualizar isso com o comando systemctl. Para mim listar serviços ou units, vamos falar de units, né? Que são serviços, pontos de montagem, que falhou durante o boot do sistema, eu posso usar o comando systemctl -filed. Ele vai me dar uma lista. Nesse caso, ele falou que nenhuma unit está listada aqui. Todas funcionaram. Nenhuma falhou. Tá? Para você subir um serviço ou um ponto de montagem, um dispositivo, a gente sempre vai usar o comando systemctl start e essa unit. Só que aí a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, se a gente não colocar o sufixo do que a gente quer montar, ele sempre vai assumir como service, né? Por exemplo, aqui eu vou subir o serviço do CUPS. Se eu colocar, o CUPS é um gerenciador de impressão. Se eu colocar systemctl start CUPS, automaticamente ele vai entender que eu estou querendo fazer o CUPS.service. Mas se fosse, por exemplo, cups.socket, eu teria que especificar esse comando. Tá? Como a maioria das vezes nós vamos trabalhar com serviço, então normalmente eu só coloco o nome ali, cups, ele já vai colocar o sufixo .service. Mas é legal que a gente determine, escreva sempre, né, já determinando o tipo de unit que a gente quer. Então eu vou subir aqui o serviço de impressão CUPS. Systemctl start cups.service. Lembrando que eu tenho que estar como root, né, usuário administrador de sistema. Então, subir esse serviço do CUPS. Para mim parar o serviço do CUPS, o comando é systemctl stop e o nome do serviço, cups.service. Para mim reiniciar esse serviço, systemctl reload, ou melhor, restart cups.service. Tá? Eu vou reiniciar esse serviço. Eu falei aqui do comando reload, mas o comando reload ele serve para recarregar a configuração da unit. Então você subiu, está com algum erro de configuração, você quer recarregar essa configuração, tá? É diferente de você reiniciar todo o serviço, você pode usar o reload. Mas eu recomendo que vocês utilizem o restart, tá? Para reiniciar o serviço. Para mostrar o estado de uma unit, mesmo ela estando em execução, no caso o CUPS, ele está em execução, eu posso usar o comando systemctl status e o nome do serviço, cups.service.
e eu vou ver se esse serviço ele está ativo ou não está ativo. Ó. Então ele mostrou que o serviço está ativo, está rodando, e ele me deu aqui o PID desse serviço. Nesse caso aqui, 2711. Tá? Para verificar se a Unity está habilitada ou não, eu posso executar o comando systemctl is-enable e o nome do serviço, cups.service. E ele me disse que o serviço está habilitado. Tá? Para mim habilitar um serviço na inicialização, que eu posso subir. Para mim subir o serviço é com o comando systemctl start e o nome do serviço. Né? Mas como eu faço para que esse serviço, ele no boot do sistema, quando eu reiniciar o computador, ele já funcione? É simples, eu uso o comando systemctl enable e o nome do serviço, cups.service. Como eu já vi que esse serviço ele já está habilitado aqui, executando o systemctl is-enable, eu não preciso subir ele aqui, ele já está, ele já estava funcionando, né? No boot ele já estava carregando. E para mim desabilitar isso, eu não quero mais que esse serviço carregue no boot. Eu uso o comando systemctl disable e o nome do serviço, cups.service. Agora eu desabilitei esse serviço, o cups não vai subir mais durante o boot do meu sistema. Então deixa eu habilitar aqui novamente, porque eu preciso do cups para as minhas impressões. Então, enable. Gerenciamento de energia. Se você está em uma sessão de usuário local, systemd login, e nenhuma outra sessão está ativa, os seguintes comandos funcionarão sem privilégio de root. Se não, por exemplo, se você tem um outro usuário conectado em outra TTY, systemd irá automaticamente pedir a senha de root. Para reiniciar o sistema, para me reiniciar o sistema, eu uso o comando systemctl reboot, tá? Para reiniciar o sistema. Systemctl reboot, tá? Não vou reiniciar aqui. Para a gente não perder tempo aqui, já vou para o próximo comando. Para mim desligar o sistema, systemctl power off. Para suspender o sistema, systemctl suspende. Para colocar ele em modo de hibernação, systemctl hibernate. Né? E para mim colocar o sistema em modo de suspensão, eu posso usar aqui o system, deixa eu abrir aqui, systemctl hybrid-sleep. Tá? Legal. Gerenciadores de autenticação gráfica. O systemd possui serviço para os gerenciadores de login GDM, KDM, XDM, LXDM, LightDM, SDDM, basicamente todos os gerenciadores de login gráficos, tá? Para a gente habilitar, então você iniciou o sistema em modo de comando, né? Sem o modo gráfico, e você quer iniciar um gerenciador de autenticação gráfica. Você tendo ele instalado no seu sistema, né? Obviamente, você vai executar o comando systemctl enable e o nome do gerenciador gráfico para que ele já fique no boot. Nas próximas vezes que você reiniciar o sistema, já vai iniciar o gerenciador de autenticação gráfica. Systemctl enable KDM, se você usa o KDM, ou GDM, né? Ou LightDM, XDM, assim por diante, você coloca este comando. A fim de verificar o estado da sessão do usuário, quero verificar a sessão do usuário, eu posso usar o comando loginctl. E aí eu vejo os usuários a sessão dos usuários que eu estou aqui. Né? Eu vi os usuários que eu estou logado, né, o usuário Juliano aqui e tudo mais. Alterando o target. O target, vamos lembrar aqui do systemv, seria o run level. Né? Então nós temos até uma tabela que está aí na documentação. Deixa eu abrir aqui a documentação. Que nós temos uma tabela aqui, a tabela comparativa. No systemv, o run level 0, ele serve para interromper o sistema, desligar o computador.
E aqui no systemd a gente chama de poweroff.target, tá? O runLevel 1 a gente chama de rescue.target. 2 e 4 no systemv, aqui é multi-user target. O 3 também é multi-user target, é o mesmo, idêntico ao de cima. O 5 é o modo gráfico, que a gente aqui no systemd é graphical target. E o 6, reboot target. Tá? Então, essa é uma tabela comparativa entre o systemv e o systemd. Por exemplo, né, eu quero alterar o meu runLevel atual, o meu target. A gente não chama de runLevel aqui no systemd, a gente chama de target. Eu quero atuar o meu target atual, que está rodando aqui em modo gráfico, para o modo multiusuário, mas sem interface gráfica. Então eu rodo o comando systemctl isolate, tá? multiuser.target. E aí, o que aconteceu? Ó, ele logou agora no modo, ele derrubou a interface gráfica e está rodando, né, no que seria um runLevel antes, runLevel 3, né, no modo multiusuário sem interface gráfica, ele está rodando aqui. Então vamos voltar aqui para a interface gráfica, systemctl isolate graphical.target. E aí ele voltou aqui a abrir a minha interface gráfica. Deixa eu fazer o meu login aqui, que ele voltou aqui a atuar com a interface gráfica. Mas isso é só no terminal corrente aqui, nesse login, né, que eu estou. Quando eu reiniciar o meu computador, eu perdi essa configuração. Se eu quiser definir, né, essa configuração de forma definitiva durante o boot, por exemplo, eu não quero mais que o meu sistema inicie pelo modo gráfico, eu quero que o meu sistema inicie agora pelo modo de comandos, né, que seria, vamos lembrar aqui do runLevel 3, o modo multiusuário sem interface gráfica. Então o que eu posso fazer? Eu posso remover o seguinte arquivo, ó, em etc systemd system, tem um arquivo aqui chamado default target, mas eu vou ter que estar como root, então deixa eu fazer o login primeiro aqui como root. Eu tenho que remover esse arquivo em etc systemd system default.target. Por que eu tenho que remover? Porque esse default.target nada mais é do que um link simbólico para o tipo de runLevel, por tipo de target que eu vou subir. Nesse caso, esse link simbólico aqui, default.target, está sendo redirecionado para o sistema gráfico, porque ele está subindo com interface gráfica, ou seja, o graphical target. Se eu quero subir sem interface gráfica, eu vou remover esse cara, então eu vou remover ele. E vou fazer agora um link simbólico para o multi-user, que seria o equivalente ao init 3. Então vou fazer aqui um link simbólico, ln-sf. O caminho é usr-lib systemd system. E aqui dentro que estão todos os scripts aqui dos sistemas que vão se inicializar. Nesse caso eu vou colocar aqui, ó, o multi-user.target e vou fazer esse link simbólico para etc systemd system e vou colocar lá o nome como default.target. Tá? Agora no meu próximo boot não vai iniciar mais a interface gráfica. Por quê? Porque agora o meu default target está linkando para quem? Para o multi-user.target, que é o modo multiusuário sem interface gráfica. Se eu quiser voltar para que no próximo boot abra, né, com a interface gráfica, eu vou remover novamente lá rm etc systemd system o default target, né, e vou agora habilitar com o modo gráfico. Então eu vou fazer um link simbólico ln-sf-usr-lib systemd system e agora sim, ó, graphical target, e ele vai ser um link simbólico para etc systemd system e
default.target. Agora, o meu default.target vai estar sendo um link simbólico para o graphical target, ou seja, vai iniciar no modo gráfico, ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre logs, que é o journal, no caso aqui do systemd, tá? Systemd tem seu próprio sistema de registros chamado journal, portanto a execução do daemon syslog não é mais necessário. Para mim ver os meus logs, eu posso usar o comando journalctl. Então aqui eu consigo ver os meus logs. Por padrão, o journal escreve no diretório var log journal. Então aqui dentro que eu tenho meus arquivos de log. Filtrando saída. Para mim mostrar apenas imagens de inicialização, eu posso usar o comando journalctl-b. Tá? Para acompanhar novas mensagens, ficar monitorando, né? Eu posso usar o comando journalctl-f. E aí eu fico monitorando aqui meus arquivos de log. Para filtrar, mostrar as mensagens por um executável específico, eu posso usar o comando journalctl e o executável específico. Por exemplo, aqui o srlib systemd. Então eu consigo ver aqui um executável específico e ficar monitorando ele. Mostrar as mensagens através de um processo específico. Eu posso colocar o PID do processo, o journalctl _PID e o número do PID, tá? Para me monitorar. Mostrar todas as mensagens de uma unit específica. Eu posso usar o comando journalctl-u, por exemplo, aqui, ó, cups.service. E aí eu vou ficar monitorando aqui os logs desse serviço ou dessa unit específica. Tamanho limite do journal. Se o journal é persistente, ou seja, se eu não fiz alteração na configuração dele, ele é sempre definido por um padrão de 10% do total do seu sistema de arquivo. Por exemplo, se o seu barra var log journal está dentro de uma partição que tenha 50 GB, 10% vai ficar 5 GB reservados de dados para ele. Mas eu posso alterar esse tamanho. Para mim alterar esse tamanho, eu tenho que editar esse arquivo aqui. Ó. Vou abrir aqui com o vim, que é o etc systemd journal d.conf. E aqui dentro eu tenho uma opção chamada system max use, que eu posso definir o tamanho aqui em megabytes, por exemplo. Eu quero definir aqui, ó, 500 megas, tá? Não vou salvar não, vou deixar ele no padrão de 10%. Você pode também consultar, né, main journal d.conf para saber mais informações sobre cada opção específica dentro desse arquivo, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre systemd. Espero que o conteúdo tenha sido passado de uma forma clara e objetiva. E até a nossa próxima aula. Vamos que vamos!